Olá, eu sou Bianca, aqui do Colégio Anglo Sorocaba, professora de inglês. E hoje eu vou conversar um pouquinho com o primeiro ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre possessive adjective e possessive pronouns. Na verdade, nós vamos lembrar, porque vocês já sabem, né? Nós vamos lembrar e ficar assim sem nenhuma dúvida, tá? Tudo começa pelos pronomes pessoais. Então, I, you, he, she, it, we, you, they. Não é? Então, vamos falar agora dos possessivos. Possessive adjective. Então, eu vejo, para o pronome eu, né? Qual que eu vou usar? Qual vai ser o possessivo? My. Então, meu, minha, meus, minhas. E aí, o que é importante desse pronome possessivo? É importante que na frente dele é como se tivesse um ponto de interrogação. Meu o quê? Não é? Minha o quê? Então, aqui na frente dele vem um substantivo. My book, my friend, my mother, ok? Para você, qual que é o possessivo? Your. Então, your friend, your house, your kitchen. E he, his, ok? His friend, his house. E para she, her. Eat, its. Então, a comida dele, do cachorro, do animal. Bem importante lembrar aqui, pessoal, isso daqui não é isso daqui, né? Isso aqui é it, is. E aqui é its, dele, dela, o neutro, tá? Para we fica our friend, our book, our dog. Seu, your house, de vocês, né? Your house, your teachers. E deles, their houses, their friends. Mas o que é importante então? Na frente desses pronomes possessivos, que são chamados de possessive adjective, na frente deles vem o que é meu, o que é seu, o que é dele. Isso é bem importante. Bom, agora, e se eu quiser falar, por exemplo, isso é meu? Não tem nenhum substantivo na frente. Não posso falar? Então, pode, mas é diferente. Então, no lugar do my, porque o my, ele pede um substantivo, né? Eu vou falar mine. Oh, it's mine, isso é meu. Então, na frente dele não pode ter substantivo. Pode ter um verbo, de repente, mine is here, mas substantivo não, tá? Porque é como se tivesse incorporado ali no pronome já o substantivo. Então, o que é meu, o que é seu? Às vezes nós usamos até para não repetir, né, o substantivo. Muito bem. E no lugar do your, eu quero falar, isso é seu. It's yours. Né? Não tem nada ali na frente de substantivo, ok? Isso é dele, ficou igual, mas você tem que saber quando que você está usando esse, quando você está usando esse, tá? O que é dela? This is hers, isso é dela, né? This is it, também a mesma coisa, fica igual, né? Isso é do dele, do cachorrinho, mas você tem que saber quando você está usando esse, quando você está usando esse, né? Isso é nosso, it's ours. O de vocês é tão bonito, yours, so beautiful, tá? Isso é deles, theirs. Então veja que é praticamente a mesma coisa, a gente acrescenta um S aqui, o mine fica diferente e pronto. Nossa, teacher, mas isso aí é coisa muito fácil. É fácil sim, mas é muito importante você saber bem quando é que eu estou usando um pronome pessoal, quando é que eu estou usando um pronome possessivo, um reflexivo que nós vamos ver depois, não é? Porque quando você vê separado, é muito fácil, né? Igual, eu até vou dar uns exemplinhos aqui para vocês. Mas vocês já estão sendo treinados para vestibular. Então, em vestibular, os pronomes eles são muito importantes, porque muitos exercícios que aparecem em várias provas de vestibulares está lá assim, por exemplo, o pronome it, o que está se referindo? Aí você tem que entender lá no texto sobre o que está falando. Esse pronome, esse ours lá daquela parte do texto, a linha 10, por exemplo, sobre quem está falando. Então você tem que entender o que é o pronome possessivo, o que é o pronome pessoal, o que é o pronome reflexivo e depois entender nos textos a quem está se referindo, sobre quem, como que falou e tudo mais, né? É muito importante, tá? Aqui, vejamos aqui uns exemplinhos, ó. What is, se eu sei, aqui eu coloquei entre parênteses, né, a pessoa que eu quero que você fale, mas em vários textos não está, então você tem que entender ali sobre quem está falando para você colocar o pronome certo, né? Então aqui, where is your book?
Ah, por que eu usei your? Porque aqui tem um substantivo, não é? What is your book? My book's here. Não é? Estou falando de eu. My book's here. Aí eu pergunto, and yours? E o seu? Então não tem nada de substantivo na frente. Ah, mine is at home. Opa. Mine is at home. Ok? Porque aqui na frente tem um verbo, não tem um substantivo, não é? Então, é isso, pessoal. Vamos treinar aí os pronomes, tá? Essa próxima aula, né? Nós temos aí vários exercícios, nós temos textos para vocês fazerem, lerem, fazerem os exercícios, procurarem as palavras, né? Fazerem o glossário, não é? E também vou mandar para vocês um roteiro de estudos, né? Então, fiquem tranquilos, façam as tarefas aí e logo, logo nós vamos nos encontrar. Beijão para vocês!